Novela Patrick perto do fim. Meia já está em Belo Horizonte para assinar com o clube. Lateral esquerdo da Chape foi sondado. A gente já vinha informando ao longo aí das semanas, né, que a negociação tinha travado, mas o Atlético ainda mantinha esse otimismo e falamos várias vezes, né, que a negociação não tinha acabado, não tinha terminado, não tinha se encerrado, que fazia parte, né, aquele jogo de interesses das duas partes, barganha até daqui. Eu desisti, a gente sabia que era assim, não é. Né? Então, Patrick chegando a Belo Horizonte, já está a caminho. Ele é aguardado agora à tarde, agora após almoço, na Cidade do Galo, para realizar os exames médicos e, enfim, assinar contrato definitivo com o Clube Atlético Mineiro, que vai pagar 3 milhões de reais ao São Paulo e abater 5 milhões da dívida que o São Paulo tem com o Atlético pela compra do goleiro Rafael. Então, por volta de 8 milhões no geral aí, o Patrick será jogador do Atlético aí, a pedido do técnico Patrick, que vai ser o 6º reforço de 2023. Atlético por hora, finalizando aí esse pacote inicial de reforços nessa janela. Talvez só se alguma oportunidade de mercado para um zagueiro ou para um lateral direito, mas em princípio o Atlético começa o Campeonato Mineiro com esses jogadores. Patrick, que vai fazer exames hoje, ele já vai seguir aqui em Belo Horizonte para seguir a pré-temporada, né? Ele já vinha treinando no São Paulo, já estava treinando, ontem treinou em separado, porque já estava finalizando aí as negociações, despediu de todo mundo lá no CT da Barra Funda. E aí, hoje, aguardado na Cidade do Galo para iniciar amanhã mesmo, né? Hoje, né? E amanhã iniciar a pré-temporada, já avisando essa estreia do Atlético no Campeonato Mineiro no próximo dia 21 contra a Caldense no Independência. Então, muito bom jogador. Muito bom Isso jogador. A gente tem que dizer, né? Talvez a gente tenha falado tanto dessa novela, né? E uma insistência até, né, do Atlético na conclusão disso tudo. Quem diria que o goleiro, né, o Rafael, traria esse benefício pro Atlético, né? Mesmo que o Atlético tenha perdido, e acho que perdeu em termos ali do reserva. Claro, vai ter opções para outros, mas o Rafael era aquele reserva que, se colocasse, todo mundo não tinha muito, né? Ficava todo mundo muito tranquilo. Pedia até como titular, né? Pedia até como titular, né? E tudo mais, mas a gente tem que dizer que é um grande jogador o que tá chegando, né? Nem dá para entender por quê, e aí são questões pessoais, né? Se o Atlético precisa de novos ares, acho que ele também precisa. E teve um desgaste com o Rogério Ceni. Muito grande, né? E a gente, e nem fazendo aqui julgamento de nada, né? Mas a gente sabe que quando a coisa não deu certo uma vez, não dá pra você olhar pra cara do outro e achar que vai dar, né? É muito complicado. E ele vem num pedido do treinador também, num encaixe de sistema tático que ele já conhece, pode fazer toda a diferença. Assim, na teoria, né? No papel, né, Léo? Como a gente gosta de falar, no papel, pelo que a gente acompanha do jogador, é sem dúvida nenhuma um grande reforço. Eu gosto de analisar contratações. Eu uso muito as redes sociais, né, dos torcedores, claro, para você medir, né? Eles sabem muito também, né? E aí a gente viu que muitos torcedores, a grande maioria dos torcedores são paulinos, destacaram que Patrick foi um dos jogadores mais regulares do São Paulo em 2022 e lamentaram a saída dele. Então pode ter certeza que o Atlético foi cirúrgico aí para buscar um meia que tá em boa fase, apesar de um ano irregular do São Paulo. É um jogador de confiança do treinador, jogador com 29 anos, é um jogador que já mostrou qualidade sob o comando do treinador, com a parceria com o Edenilson, que é um outro contratado, tá aí também, né? Que jogou também junto com o Bruno Fux no Internacional. Então o Atlético pegou o famoso atalho ali, né, do que ir no mercado procurar um jogador que seria talvez uma aposta. Ele vai ali num atalho onde um jogador que já rendeu com o próprio treinador e com um colega, né, de renome, que é o Edenilson, né, não deixa de ser, e um jogador que vinha em boa fase, né, apesar do ano irregular no São Paulo. Acho que é um bom nome, né, dentro até das possibilidades que o próprio Atlético tem de negociação. E acho que a curiosidade vai um pouco além, no sentido de que é um novo trabalho, né? Então, o Patrick ele vai jogar com um novo time
E muitas peças vão se encaixando também, porque o Atlético mudou bastante. Daqui a pouco a gente vai até tentar desenhar aí qual seria um Atlético para o início do Campeonato Mineiro, colocando assim, né, dentro do que a gente imagina do esquema tático do Cudê e dentro também do que a gente espera do Atlético, dentro dos jogadores à disposição nesse momento, está todo mundo em ótima condição física. Então acho que vamos ver esse novo entrosamento é um novo Atlético para 2023 e acho 2 nomes bons, inclusive, que o Atlético trouxe do São Paulo, o Patrick e o outro Igor Gomes, né? Até às vezes o treinador já faz esse papel meio do agente, né? Sim, que quando ele é amigo do jogador, já trabalhou com o jogador, dá uma consultada. E aí, qual a sua situação? E o Cudê ligou tanto pro Edenilson no Internacional, quanto pro Patrick no São Paulo, né? E pros outros também, deve ter ligado pra todo mundo. Com certeza, mas principalmente para esses 2, né, que são de confiança do próprio treinador, e o que fez também com que os jogadores forçassem também uma negociação, né, pra saída dos seus clubes. A vontade dele, né? Ele teve vontade. Você vê que ele retornou, me parece, até pelas notícias que chegam de São Paulo, ele chegou a ter uma nova conversa com o CN, né? Chegou. Eles até chegaram a dizer, não, aparamos as arestas, tá tudo ok. Então, naquele um momento totalmente dispensável, né? Não, e não é mesmo, tanto que ele tava treinando lá junto com eles. E naquele momento eu falei, acho que não vai dar pro Atlético, eles vão ter essa noção. E o torcedor do São Paulo, ele fala exatamente daquilo que a gente dizia ontem, né? Do reforçar o adversário, né? Falando, mas que bobagem, né? Que nós estamos fazendo, reforçando e tal. Ou seja, ele não era um jogador assim, não queremos mais. Não foi isso que aconteceu. E aí tá o mérito do Atlético, claro, tá o mérito do jogador de querer vir, né? Quando o jogador quer vir, gente, é muito difícil você segurar. Né? Muito difícil. Acho que isso tudo contou muito, foram várias situações. O acerto é difícil, porque é difícil negociar mesmo, né? Não é qualquer as cifras são altas, né? E para você tirar um jogador titular de um time grande como São Paulo, também não é fácil, né? Não. Além do Patrick, né? O Léo também já citou também uma outra boa contratação também, que eu concordo que é uma boa contratação, que é a do Igor Gomes, né? O Igor Gomes, ele chega para fazer inicialmente uma composição de elenco, né? Mas é um meia que ele tem apenas 3 anos, né? Um jogador que passou pelas divisões de base, ele vinha sendo cotado para jogar no futebol do exterior, mas por conta da última temporada que realmente ele foi bastante irregular, mas eu acho que ele tem muito campo. Claro, eu acho que ele tem muito campo aí para evoluir, tem potencial para ser jogador de ponta e principalmente, né, sobre as mãos de Eduardo Cudê aí, né, um esquema novo com um elenco mais qualificado, que eu vejo o elenco do Atlético mais qualificado do que o do São Paulo. Que ele ficou... sim, do que o São Paulo, né? Tá. Relação dele sair de um clube na comparação, então, Fernando, já que a gente vai montar o time, aí depois a gente manda pro Cudê, né? Na comparação, o que saiu e o que veio, você acha o quê? Que o Atlético ganhou? O Atlético ganhou dos que saíram de 2022, mas os que saíram de 2021 não. Entende o que eu tô falando? Entendo. E o contexto de 2021 era o contexto de 2022 era outro. Entendi. Então você precisava dessa renovação. Mas até assim, né? Se comparar com 2022, também você quase que o time inteiro você poderia não ter ficado, exato, né? Exato. Verdade. Mas aí vai por questões de oportunidade, né? Talvez de idade, valor de mercado, de interesse de outros clubes. E a própria oxigenação dentro do elenco, né? Que você precisava mudar um pouco, né? A gente via o Atlético muito estagnado e sentando em cima do que construiu em 2021. Então os resultados não vinham. Você acha que esse foi o maior erro de 2022? O maior erro naquilo que tinha feito? Sim. Acho que foi uma causa, e a outra principal foi que o próprio Rodrigo Caetano falou, né? Foi focar apenas na Libertadores, né? Apesar que ela aparece muito esse ano também, né? Em tudo que eles falam muito da Libertadores, né? É claro que é um desejo do Atlético, porque é o título que ele ainda não teve recentemente, né? Sim. Vai completar agora até 10 anos da conquista inédita lá da Libertadores. E depois de 2021 foi o que ficou faltando. Mas eu acho que o Atlético tá numa motivação hoje muito mais em cima do trabalho do Cudê do que, por exemplo, na chegada do Patrick ou de outros atletas assim, né? Sim. O Atlético já tem um bom time.
tem carências, né? A gente já falou que essa semana, a lateral, delas, né? A lateral, mesmo na lateral que você tenha talvez o melhor hoje do Brasil machucado, né? Que é o caso do Arana, né? O zagueiro, você ontem até falou, né, Fernando, que a diretoria tá de olho na lateral e na zaga, a princípio. Né? Pela minha análise assim, particular, e é uma opinião pessoal, mas que zagueiro eu acho que o Atlético precisa de um zagueiro para chegar e tipo, mas é porque o próprio Rodrigo já falou que quem chegar vai chegar para jogar, né? Ou esse para jogar, gente, significa que é um nome, não quer dizer igual é um nome, mas é um cara que chega e tal. Mas que característica é essa que falta ali pro Atlético nessa questão da zaga que esse novo tem que ter? Eu fico pensando muito isso, porque você muda o esquema, né? Você passa a jogar com 3 meias, um volantão, que obviamente vai trabalhar mais ali no setor defensivo pela característica, e esses zagueiros, eles são como? O Gemerson, pra mim, é titular. Em qualquer esquema, e nesse esquema mais ainda. Mas na cabeça do Cudê, o titular absoluto da zaga vai ser Bruno Fux, né? Que ele pediu a contratação. Tá. E aí, com o Gemerson, deve ser, eu acredito que seja o Gemerson. Seja o Gemerson. Então, o que será que tá faltando nessa? Assim, porque eu imagino que nas conversas do Cudê com o Rodrigo, enfim, tem alguma característica especial que ele tá buscando num cara. Porque se é um cara que chega pra realmente espanar ali atrás, ele tem alguma característica específica. Eu tô falando porque eu já pensei nessa característica, não achei. Assim, olhando o esquema, assim, é o quê? É o brigador? É o fortão? Exato. É esse? Exato. Vamos colocar aqui, eu não vou falar hoje, né? Comparando com hoje, que ele tá em processo de renovação com o Grêmio e tudo mais, mas no bom tempo dele, que foi o Kahneman. É um zagueiro nesse estilo, um zagueiro. Zagueirão, vai lá. Exato. Por quê? Porque a gente consultando os nossos colegas do Sul, né? Falando sobre o Bruno Fux, o que o Atlético poderia esperar. Uma saída de bola muito qualificada. Ele é mais técnico. Muito técnico, né? Muito técnico, bons lançamentos, boa bola entre linhas, enfim. Mas é um zagueiro que, em termos até de força física, no embate com os atacantes, ele perde um pouco. Nesse sentido, né? Então o zagueiro que o Atlético deve estar buscando, eu imagino, seja esse mesmo. De posição fixa. De posição mesmo. Exatamente. Né? Tipo quando a gente fala assim, todo time tem que ter aquele jogador malzinho, né? Então, o Palmeiras aí com o Gustavo Gomes, que é um baita zagueiro e forte. Malzinho entre aspas, né? O cara que vai lá e fala aqui não. Que não passa nem 2 comigo, né? Então acho que é por aí, né? Aquele zagueiro filho. Eu também não sei onde é que ele tá, gente? Não adianta me perguntar, porque eu não reconheço. Ele uma hora aparece, o Atlético tá esperando o mercado, né? O mercado ele gira, ele dá uma brecha, o Atlético vai ver e vai trazer. Por isso que o Atlético, inicialmente, e aí conversando com pessoas hoje pela manhã, né? Que a gente fez uma apuração a respeito de um lateral da Chape, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, mas o Atlético falou que por enquanto tá fechado o pacote. O Patrick seria o último desse pacotão de reforços no início de 2023. Só virá caso, né, uma oportunidade excelente de mercado. Um jogador de ponta ficar livre, o Atlético não ter que despender milhões e trazer, enfim. Então, eu acredito que pare por aí. Pelo menos nesse início para Campeonato Mineiro, né, para início de Libertadores, enfim. E aí na próxima janela, quem sabe o Atlético possa se reforçar de fato com essas 2 peças que ele realmente considera como, vamos colocar carência, mas considera que seria um bônus, assim, vindo agora. No meio da temporada, eu acho que o Atlético vai precisar por divisão de competição, né? Exatamente. Aí você tem, por conta do calendário. Certo, você tem Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, aí realmente você tem que ter um processo de banco. Mas aí vamos lá, pensando no início do Campeonato Mineiro, então. Do céu, lá vem ele com esse time. Vamos fazer o time aqui. Everson no gol, vai. Everson no gol, Mariano na lateral direita, Gemerson, Bruno Fux e o próprio Dodô na lateral esquerda. Ou o Rubens, né? Ou o Rubens. Você acha que tá mais pra quem? Mais pro Dodô. Mais pro Dodô. Mas como em termos de característica, o Rubens sai na frente, né? Características pro Cudê, né? O Rubens sai na frente porque o Rubens é mais ofensivo. Mas eu inicialmente colocaria o Dodô por conta de ser da posição de origem, enfim. Beleza, aí vamos formar o Atlético então com a linha de 4, né, atrás. E aí ele joga. Quem? Deixando bem claro que o Cudê gosta de jogar no esquema 4-1-3-2. Isso que eu tô dizendo. Esse volantão seria o Alan.
Você acha que é o Com Alan? certeza, é o dono da posição. Ele faz ali. É o Otávio sobra mais uma vez, mais um ano. Mais no começo, pelo menos. Acho que ele sobra, né? Ele vai ser o reserva imediato ali, ele vai jogar muito também. Eu acho ele tão esse volantão também, você não acha, não? Acho, mas a qualidade da saída, né? O Kudê, ele gosta da saída de 3. Saída de 3 é o quê? São os 2 zagueiros mais o volante lá atrás. E o Alan sempre fez isso desde a época do São Paulo, né? Então, o Alan seria isso. Seria esse volante. Mas e aí os 3 meias. Também já, o Otávio, nós fizemos ele no banco, inclusive. Os 3 meias, né? Ficaria com a chegada do Patrick. Aí que é. Centralizado seria o Zarate, mas como ele não vai poder começar, e aí entra a oportunidade pro Igor Gomes. Você acha que é o Igor e quem? Ali o E Vargas? aí o Edenilson, né? Você acha que é o Edenilson? Sim, Edenilson. Patrick, Igor Gomes e Edenilson. Isso. Ontem se falou muito na questão do Ademir. Disse que o Kudê tem olhado ele. Você acha que cabe ele aí no lugar? Aí, vamos lá, no lugar do Igor Gomes, pode ser? No meio? Eu acho que não. Não é um jogador de carregar, né? É um jogador de ser acionado. Engraçado, eu não sei, mas eu acho que o Vargas tinha lugar aí nesse... Pode ser o Vargas, pode ser o Vargas centralizado. É muito do que já tem jogou hoje, sim, inclusive. É o que a gente imagina que pode começar colocando todo mundo numa condição física ideal. São tantas opções, né? Mas, esse meio centralizado pro lugar do Zarate, eu colocaria Vargas e possivelmente Igor Gomes. Vargas sai na frente, você me lembrou. Eu tinha esquecido do Vargas. Eu gosto do Vargas, assim, no esquema que o Kudê apresenta, eu acho que ele facilita o Vargas. Vargas é um jogador importante. Aí tô falando pra chegada ali na frente. O Vargas só depende dele mesmo. Né? Exatamente, assim. Qualidade ele tem muito, ele é muito acima da média. Ele dá o passe... Na frente eu não tenho dúvida. Entre linhas, na frente... Você tem dúvida na frente? Hulk e Paulinho, né? Hulk e Paulinho, assim, não acho tem que dúvida também. E olha, é um ataque difícil de você pegar, muito mais por força física, claro, tem a técnica deles, aquele tipo de coisa. E as informações que eu tô tendo do treino, o torcedor vai ouvir agora, pode ficar otimista porque tecnicamente o Paulinho tá chamando muita atenção, não só da comissão técnica, mas dos próprios companheiros. O próprio Hulk já é, né? O Hulk é acima da média, não precisa nem falar. Eu tô falando do Paulinho porque o Paulinho treino, tá rolando na nossa live inclusive agora. E aí no treino o pessoal até chamou a atenção, teve um golaço do Hulk ontem, né, de letra. É verdade, e a gente vê a participação muito dos jogadores de ataque, o Kudê trabalhando nisso. Porque não é só, assim, a gente tá falando da técnica, da questão física, mas o tamanho deles também, né? Porque já era difícil você pegar. O Paulinho é bem forte também. O Paulinho também tem a mesma linha. Como é que pega esses caras? E aí, então, o que tá sendo falado, né, nos treinos? Que o Paulinho, a qualidade técnica tá surpreendendo, não surpreendendo, né? Porque o pessoal via que ele tinha qualidade, mas saiu muito novo, né? Você perde a mesma coisa que aconteceu com o Hulk quando ele chegou. A gente tinha uma ideia dele da passagem dele na seleção, até quando ele foi pra seleção todo mundo lembra, muitos questionamentos, quem é esse cara? Como é que leva o Hulk? Não sei o que. Porque a gente não sabia como que, né? E aí a qualidade técnica do Paulinho chamando a atenção também a intensidade, né? Os jogadores e o próprio Gemerson já chegou a falar na entrevista que é a primeira vez que ele tá treinando tão forte fisicamente. Eles estão falando mesmo. Todo mundo falando que fisicamente é um absurdo, assim, a exigência da comissão técnica. E pra não perder, né, que a gente tá com um tempo corrido, vamos falar do Fernando, lateral, que a gente apurou, lateral esquerdo, Fernando, 23 anos, da Chapecoense, o Atlético sondou esse jogador, a gente trazia que o Atlético monitora esse atleta por conta de ter apenas o Dodô como origem, né, na lateral esquerda, o Rubens é um meia de origem, mas vem quebrando o galho. A informação tinha chegado pra gente que o Rubens tinha pedido pra voltar pra meia, só que não, ele vai seguir na lateral esquerda. Meu filho, porque ali tá difícil, né? E ele foi muito bem conseguindo acertar o foi muito bem na lateral esquerda o Rubens em 2022. Fernando, o Atlético realmente confirmou que sondou esse jogador em dezembro, né? É um jogador que a Chape pede R$2 milhões por 50%. Ele tem vários clubes interessados, é um jogador até promissor, fez uma boa Série B, ele deu 3 assistências, foi titular praticamente a Série B inteira da Chapecoense, mas que no momento o Atlético fechou o seu pacote de reforços. Então por isso que a gente disse, né, que o Patrick deve ser a última cara nova aí do Atlético nessa pré-temporada.
Em condições normais de temperatura e pressão, se não acontecer nada com ninguém, a gente espera que não aconteça. Ficou um bom time, é um bom time. É verdade. A Federação Mineira confirmou oficialmente a mudança de localidade de 3 jogos do Atlético na primeira fase do Campeonato Mineiro. O Atlético mandaria esses jogos no Mineirão, vai mandar agora na Arena Independência. Quais jogos são? São a Caldense no dia 21, né, que é a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro. O Democrata de Sete Lagoas no dia 9 de fevereiro. E contra o Patrocinense também no dia 18 de fevereiro também. Esse jogo também vai ser disputado na Arena Independência. O único jogo que o Atlético é mandante e que vai levar para o Mineirão vai ser o clássico contra o América no dia 25 de fevereiro. Esse jogo sim vai ser disputado no Mineirão. E acho que o primeiro jogo da Libertadores também, né? Também deve, assim, eu tô falando por questão de data, eu acho que deve, sei lá, também, né? Imagina. Não, o primeiro jogo, o jogo de volta contra o Carabobo na Venezuela vai ser no Mineirão, mas aqui a gente tá falando a respeito do Campeonato Mineiro. Sim, e claro. A federação confirmou esses jogos no Independência.